bom dia. Vocês podem se sentar. Antes de sentar, dá mais um abraço numa mulher aí, porque afinal estamos numa conferência de mulheres, né? Fala como ela tá bonita, cheirosa, estilosa. Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã. E eu trouxe algumas mulheres comigo e elas... estão aqui. Cadê a Vitória? Bom, Isa fica de pé, Kristen também dá um oizinho. Tem mais uma que veio comigo. E eu não sei onde ela está, não sei se ela está cuidando dos... Foi lavar a mão? Que bom, ela é higiênica. Tá voltando. Por que eu trago... Vou só mexer um pouquinho aqui, produção. Já não fui muito provida de centímetros, né? Então, sim, eu fico mais perto de vocês. Mas como essa questão que a pastora falou sobre eu realmente acreditar... Óbvio que todo mundo deve acreditar, né? Mas acreditar e investir. Porque existem duas coisas, né? Uma coisa é você ser aberto à mulher no ministério. Outra coisa é você investir em mulher no ministério. Ser intencional com isso. E é isso que nós, como Zion, como Dunamis, temos buscado fazer. E eu sei que vocês também, é um trabalho que nós acreditamos e sabemos que a mulher ela tem uma voz e o Senhor tem algo para fazer através da mulher nos dias de hoje. Então é por isso que eu trago essa mulherada comigo. E vocês estão quietinhas, mas vocês estão bem? Estão bem? Então tá bom. Já acordaram? Eu pedi aqui o meu terceiro café, gente, porque... Eu cheguei meio que nem um zumbi, tá? Desculpa. Eu cheguei assim, porque eu tô saindo de 2 semanas, já que a gente tá, né, conferência de mulheres, deixa eu contar. Saindo de 2 semanas, já não durmo todas as noites, né? Porque infelizmente ainda não durmo a noite inteira. Mas essas 2 últimas semanas, desde o dia 15, começando no dia 15 de abril, todos eles começaram a ficar doentes, muito doentes. E aí eu levei eles todos para uma viagem ministerial que eu fiz lá na Páscoa. E estou com eles todos comigo também agora. Deixei eles na Dunamis Farm, que é 2h30 daqui. Porque aí os tios estão lá. Eu falei, não, então fica aqui, aí eu vou lá ministrar e aí eu volto. E dormi com eles. Ou seja, eu deitei ao lado deles. Essas últimas noites. E nessa madrugada a gente chegou, né? Chegou tarde, eu cheguei do sul. 00:30 a gente chegou ontem na farm e a noite foi uma criança, quase que literalmente, mas estou aqui, eu estou muito feliz de estar com vocês e eu queria já mostrar que nós conseguimos trazer, porque como eu tenho trazido um monte de criança, às vezes eu não consigo levar livro, mas dessa vez eu consegui trazer livro, gente. Então vai ter na loja em algum lugar, onde é a loja que eu não sei onde é, mas o Nada Mais Importa, que é o meu terceiro filho, ele foi o meu primeiro livro. Veio depois do Koa, Koa, Nada Mais Importa, Beni, Kyla e Mulher Real. Então, vocês acham que são 4? São 6 agora. Mas o Nada Mais Importa é minha mensagem de vida e o Mulher Real é um livro que eu realmente escrevi para desenvolver a liderança de mulheres, começando pela sua autoliderança. Então, não é porque eu escrevi não, mas eu acho que esse livro ficou bem legal mesmo, tá? Então, se você quiser passar lá e pegar, obrigada, Deus te abençoe. E te dê em triplo. Mas esse livro, assim, as pessoas que têm lido e acompanhado, elas falam como ele tem sido prático. Tem muita gente usando em grupos de estudo, em discipulado, etc. Então, aconselho você. Mulher, mas vocês estão muito quietas, isso é normal? Não é normal, né? É Curitiba? Gente, presta atenção. Eu já sou carioca, tô morando em Recife. Me dá um pouquinho de oxe, um pouquinho de glória a Deus, aleluia. Vou chamar a intercessora do fogo aqui de volta. Para ter um pouquinho de Assembleia de Deus aqui também. Mas o bom é que a minha mensagem, inclusive, se chama Aquietai-vos e sabei. Mas não fiquem muito quietas. Eu vou mudar para despertai-vos e sabei. Bom, gente, como eu acabei de falar, talvez vocês não saibam, mas... Bom, eu sou do Rio de Janeiro. Meu nome é Júnior Hayashi.
Eu nasci em Niterói e eu me mudei para São Paulo 30 anos atrás. 30 anos atrás. Então, eu sou um pouquinho mais paulistana do que eu sou carioca, mas o sotaque, ele deixa você confusa. E nós temos, então, eu casei em 2012, temos esse ano 13 anos de casados. 4 filhos, Zac, Coa, Beni e Kyla. Deveria ter colocado uma foto deles aqui para vocês verem, mas eu não me lembrei de mandar e eu não tenho mais no meu Instagram. Então, eu mostro daqui, ó. Tá bom? Olha lá, meus pequenininhos. E nós nos mudamos para Recife em agosto do ano passado. O Senhor, meu marido é um homem de fé. E ele vira e mexe, ele chega para mim e ele fala assim: eu não vou dizer que foi Deus, mas... E aí ele me entrega uma bomba, sabe, daquelas. E eu sou meio louca também, eu falo, amém, vamos. Dessa vez ele sabia que tinha sido Deus, mas em fevereiro de 2023, ele pousou em Recife, numa agenda durante o feriado de carnaval. E Deus, assim que ele pousou, falou: você vai mudar com a sua família para cá por 1 ano. E aí ele claramente falou: sim, Senhor, vamos. E aí ele me trouxe essa informação, porque lá em casa eu não... A gente ora junto, mas também o que meu marido fala, eu falo sim, Senhor, porque você é o cabeça do lar e eu gosto de seguir. Eu sou uma líder forte, mas toda líder forte gosta de seguir um líder forte. Mas essa aí é uma mensagem para outro dia, né? E aí o meu marido falou e eu falei: amém, meu amor, vamos para Recife. Já começamos a procurar escola para as crianças, porque... afinal são 4, né? Então a principal coisa pra gente é a escola. Não era nem onde morar. Falei, morar a gente dá um jeito. Agora escola. A gente começou a procurar escola para as crianças e a gente mal sabia, inclusive, o que iria acontecer a partir dessa nossa mudança para lá. A gente não estava nem entendendo. A gente foi só movido por uma palavra e pela voz de Deus. Aí, em agosto de 24, então, nós nos mudamos para Recife. E, minha gente, assim... a minha casa em São Paulo, ela é que nem essa sala aqui, ó. Silêncio, né? Ela é assim, é uma delícia. Quando eu cheguei em Recife, o meu apartamento é na avenida mais movimentada, basicamente, da cidade. E ele é de frente, então, assim, nunca reclame das bênçãos que Deus te deu. Ele é de frente pro mar. Glória a Deus. Mas também vem com um preço. Cara, é a onda batendo na pedra, pedra batendo na onda, spá, spá. E Recife se chama Recife por causa dos arrecifes, para manter os tubarões longe. Então, é muita pedra, é muita onda em muita pedra. E aí, além disso, tem vento, mas muito vento. Aqui venta, em Curitiba, bastante? Vocês estão... Alguns acham que... Mas tudo bem, lá em Recife eu acho que venta ainda mais, porque inclusive, né, se faz vela lá para o Nordeste, norte do país. Então é muito vento. E a gente está na orla, então o vento ele vem sem no mercy, sem misericórdia, assim, ele simplesmente vem. E aí eu cheguei em Recife e era spau, spau. E o vento, ele tem personalidade própria lá em Recife também. Não só ele venta, mas ele abre janelas. Alguém já viu esse vento? Eu lembro de uma noite, você viu já. Uma noite eu estava dormindo lindamente, aquela pouca hora que eu consigo dormir direto. E aí, de repente, pá, pá, e a cortina começando a bater. Eu, Senhor, o que aconteceu? Eu olho para o lado do meu marido. Que é uma das perguntas que eu quero fazer para Deus quando eu chegar no céu. Como é que foi que o Senhor escolheu esse sono para homens e outro para mulher? Porque eu tô para descobrir como é que homem dorme tão bem, viu? Parabéns. Pode cair o mundo... e eles estão plenos, não é não? Afinal, a gente tem que acordar pro choro de neném. Mas, gente, e era barulho, e o vento. E aí, além do vento, os motoqueiros... madrugada adentro. E aí, a galera tirando racha na avenida. A galera... a música na caçamba, sabe? Muitos desses. E aí, a gente mora também do lado de uma pracinha. Que quarta é o dia do crente... quinta é o dia do católico, sexta é o dia do pagodeiro. É uma delícia. E quando eu cheguei, eu falava para o meu marido:
Nossa, eu não consigo nem mais ouvir meus pensamentos, eu não sei. Sabe, aquele barulho foi me tirando de mim, me tirando do eixo. E eu não conseguia mais ouvir. Mas em dado momento eu me acostumei. Eu me acostumei com aquela barulheira toda. Eu não percebia mais o dia do crente, o dia do evangélico, né? O dia do católico, o dia do pagodeiro. Eu não percebia mais. Outro dia uma das meninas que, inclusive, está agora com as crianças ajudando lá na fazenda. Eu falei, nossa, tá gostando aqui do pagode lá embaixo? Ela, nossa, que ela estava lá em casa enquanto eu tinha saído. Ela falou, eu nem percebi, nem percebo mais. E Deus começou a ministrar o meu coração. E Ele falou assim, é assim que essa geração tá. Tanto barulho, tanta coisa acontecendo, tanta informação, e vocês têm se acostumado. E o barulho que eu estou falando não são só esses que eu descrevi, mas é barulho de tantas demandas nas nossas vidas, tantas responsabilidades, barulho de redes sociais, barulho de todos os lados, barulho de WhatsApp, sabe? Recentemente, deve fazer uns 2 meses que eu comecei a tirar as notificações. Agora eu não tenho mais notificação alguma no meu telefone. Se você quiser falar comigo, tem uma coisa, inclusive para as mais novas, vou te ensinar, que se chama ligação. Não sei se você já ouviu falar disso. Você pega o seu telefone e faz tu, 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 tu. Você põe no ouvido e ele começa a fazer um som que se chama pulso. Você faz tu. Vocês já ouviram, mais novas? Existe ligação ainda hoje em dia. Não perdemos essa opção dentro do telefone. Mas eu comecei a perceber que o meu telefone, ele ficava perto de mim e ele já me dava ansiedade. Eu não sou uma mulher que tem traços de ansiedade, mas o meu telefone começou a me dar ansiedade. Porque eu olhava e falava, mais uma coisa, mais alguém me mandando mensagem, mais alguém ligando. Porque afinal tudo hoje nós resolvemos pelo telefone. Não tem mais um limite de onde começa a sua vida pessoal, a sua vida íntima, a sua vida pública, onde que é a sua família, onde que é... A internet, ela tirou os limites. E a gente está cheio de barulho e a gente nem se dá mais conta. Um monte de informação, um monte de coisa acontecendo. E aí o pior, a gente vai ficando doido e chega em casa e pensa, deixa eu acalmar a minha alma. E a gente põe mais barulho na nossa alma. Ou a gente põe mais barulho ainda na nossa alma. A gente tentando acalmar está piorando a situação das nossas mentes, dos nossos corações. E é por isso que tem tanto de burnout hoje em dia. A gente tem tanto ouvido sobre isso, porque não existe mais descanso para as nossas almas. E nós, o pior de tudo, não estamos nem percebendo quanto barulho tem nas nossas almas. Quão cansadas nós estamos ficando. Abre comigo já em Salmos 46, que é a nossa base de hoje. E eu quero ler com vocês, são 11 versículos, então é uma leitura longa, mas se você ainda não fez a leitura do seu dia, tá aqui para você. A gente vai ler e depois eu vou destrinchar ao longo dessa mensagem. Se você já chegou em Salmos 46, fala aquietai-vos. Algumas chegaram. Primeiro versículo fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Todo crente ama essa passagem, porque afinal nos garante: o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é a nossa torre segura. Mas eu quero te levar então rapidinho para o primeiro versículo.
E fala que Deus é um socorro presente ou bem presente nas tribulações, nas adversidades. E a palavra original usada aqui para realmente falar que Ele é presente é matzah. E esse matzah é uma coisa completamente definida, assertiva, sem sombra de dúvidas. Ou seja, Deus estará intensamente presente sempre que você precisar. Em qualquer adversidade, em qualquer problema, Ele estará lá. Se nós precisarmos encontrá-lo, Ele estará lá. Deus é por nós. Mas se eu fosse perguntar aqui, que mulher neste salão não conseguiu perceber a presença de Deus no meio de uma adversidade, eu acredito que muitas mãos levantariam a minha sendo a primeira. Por que nós não sentimos Deus no meio das adversidades? Por que nós não conseguimos percebê-lo no meio das adversidades sempre? Será que é porque Ele não está lá? Ou será que é do nosso lado? Porque afinal, matzah é definido, Ele será sim, com certeza absoluta, sempre presente. E o que eu quero te propor é que talvez em meio a tanto barulho que nós estamos e nos acostumamos, isso acaba por impedir a nós de ouvir a voz de Deus. E você vê que a palavra fala, Ele ergue a sua voz. Então a presença de Deus, hoje em dia, na maioria das vezes, é a voz que fala conosco. É a voz que traz uma calmaria, é a voz que nos direciona. Porque se eu perguntar também aqui mais uma vez, quem já viu Jesus face a face, acredito que o número de mãos levantadas seria um pouquinho menor. Porque sim, poderemos ver Jesus face a face, mas eu acho que a maioria de nós sente Jesus, ouve Jesus. Talvez você não tenha visto, não tenha tido essa visão aberta ainda, mas não quer dizer que Ele não está lá. Então, os barulhos nos quais nós estamos e nos acostumamos, eu acredito que eles têm impedido a cada uma de nós de muitas vezes ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades e às adversidades. E nós não conseguiremos ouvir a voz em meio a tanto barulho. Sabe, você vê que não é se você tiver adversidades, Ele será um socorro bem presente. Ele é socorro bem presente no meio das dificuldades. Ou seja, palavra de encorajamento do dia, você vai ter adversidades. Yeah! Ninguém deu glória a Deus para isso. Mas sabe, quando a gente olha para Jesus, Ele fala aquele versículo tão poderoso para cada uma de nós. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Ele já estava ali declarando, eu sinto muito, mas vocês vão ter aflições. Mas você tem alguém que caminha com você no meio das aflições. Nunca você estará sozinho. Então nós vamos ter adversidades, nós vamos passar por tribulações, porque nós vivemos num mundo caído e é consequência do pecado isso. Mas também, eu vou te falar uma coisa, nós vamos passar por adversidades e tribulações e perseguições porque nós seguimos a Deus. Então tem muita gente que acha que toda dificuldade ou tribulação é porque talvez nós tenhamos feito uma coisa errada. E sim, há problemas pelos quais nós passamos que são simples consequências da nossa desobediência. Isso é verdade. Mas meu querido, minha querida, nós passaremos por tribulações mesmo que estejamos enraizados na palavra. Mesmo que estejamos obedecendo. Nós estamos em Recife por uma palavra de Deus. E tem sido muito frutífero. Mas eu descrevo a minha temporada em Recife como um verão. Literalmente, né? Mas é um verão, por quê? No verão você vê fruto. No verão você vê que as frutas continuam sendo produzidas. Você vê que as árvores continuam. Mas o verão cansa. O verão tem um sol que racha. Inclusive em Recife ele racha às 4:30 da manhã. Um sol que queima a sua pele.
um sol que te faz suar. Você está arando a terra no meio daquele sol. Ou seja, verão é uma temporada na sua vida que há frutos, que há coisas boas, mas é uma temporada que não é fácil. O que nos diz que não é porque Deus está com você e que há frutos que vai ser tudo flores e tudo simples e tudo tranquilo. Estamos em Recife e estamos vendo frutos, mas tem um custo, tem um preço, tem tribulações, tem adversidades. Mas Deus, Matzah, é socorro presente no meio de qualquer adversidade. Mas imagina você passando por uma tribulação bíblica e não encontrando Ele lá. Imagina você passando por algo que Ele já prometeu que você passaria, mas não percebendo a sua presença. Porque no meio de tanto barulho, nós não conseguimos mais perceber a voz dEle. A falta de atenção à voz de Deus começa a causar então distanciamento dEle. Porque Ele está lá, mas é... E eu começo a me distanciar da voz. E eu não percebo, mas eu começo a não ouvir mais. E por causa disso eu vou perdendo a conexão com Deus. Sabe, muitas vezes tem gente que acha que Deus está em silêncio. E pode sim, tem os momentos do selar. Ele dá uma pausa. Mas muitas vezes nós achamos que Ele está em silêncio, só que nós é que não removemos as distrações para podermos ouvir o barulho. Para podermos ouvir a sua voz em meio ao barulho. E eu tenho 4 filhos, né? A minha casa nunca é silenciosa. Ela é, além de estarmos em Recife, são 4. E eu também não sou muito silenciosa, então o que eu posso pedir dos meus filhos, né? Mas ela sempre é barulhenta. E aí, eu fazia uma coisa com a minha mãe quando eu era criança, que é berrar do outro lado da casa. Eu falava, mãe! E minha mãe, ela me respondia o seguinte, quer falar comigo? Vem cá! As mães de Curitiba são assim? Daí, eu tenho uma coisa para te falar, você que não é mãe. Você não vai virar mãe. Você vai virar a sua mãe. Meus filhos, em Recife, mamãe! E aí eu só me vejo falando, quer falar comigo? Vem cá! Eu falo, ai meu Deus do céu, eu virei Ellen, o nome da minha mãe. Sabe, eu não vou competir com o barulho de Recife para falar com os meus filhos. E Deus não vai competir com o barulho da sua vida para falar com você. No meio das tribulações, muitas vezes nós estamos, Deus! E Ele está falando o seguinte para você, quer falar comigo? Vem cá. Porque Deus não vai competir com o barulho das nossas vidas para falar aos nossos corações. Muitas de nós estamos querendo intimidade, mas será que nós vamos pagar o preço da proximidade? Porque intimidade custa proximidade. Quer falar comigo? Vem cá. Esteja próximo o suficiente para eu não competir com nenhum outro barulho, para você ouvir o meu sussurro. Intimidade custa proximidade. E sabe, no meio dos dias que nós estamos hoje, nós precisamos, assim como Jesus, desenvolver ritmos saudáveis. Porque eu vou te falar uma coisa, você tem muitas demandas, eu tenho muitas demandas, mas essa é de fato uma palavra de encorajamento. Ninguém na terra vai ter mais demandas do que o Messias andando em terra. Ninguém na terra vai ter mais gente vindo atrás e puxando do que o próprio Cristo andando aqui, do que Deus, Emanuel, Deus conosco. Então, se Jesus conseguiu viver uma vida balanceada, eu e você conseguimos também. E em meio a tantas demandas, nós vemos nos evangelhos escrito, Jesus, ele se afastava das demandas, ele se afastava dos barulhos, ele se distanciava das vozes que queriam puxá-lo, ele se distanciava das oportunidades de expansão ministeriais, ele se distanciava das necessidades de doentes por cura. Porque ele não era movido por necessidades nem por oportunidades, ele era movido por propósito.
E o propósito de Deus precisa de você, mulher, com ouvidos atentos à sua voz, nunca sendo movida por necessidades, nunca sendo movida por oportunidades, mas pela voz que te direciona especificamente no que você tem que viver na sua vida. Eu gosto de falar uma coisa, porque as pessoas às vezes olham pra mim e acham que eu sou Mulher Maravilha. Definitivamente eu não sou Mulher Maravilha, porque eu tenho 4 filhos e estou no ministério. Eu tô tão louca quanto você, mãe, que tem filhos também. Tá tudo igual. Mas sabe o que eu faço? Primeira coisa, eu não desisto. Segunda coisa, eu continuo ouvindo a voz. Terceira coisa, eu não faço tudo o que me pedem. Eu digo muitos, mas muitos nãos. Porque se eu for dizer sim para todas as coisas que me pedem, para toda necessidade e oportunidade, eu não vou cumprir com o meu propósito. E presta atenção, o propósito de Deus para a minha vida é bem específico para a minha vida. E se eu não cumprir com o meu propósito, ninguém vai. Se você, mulher, não cumprir com o seu propósito, ninguém mais vai. Então eu tenho que entender, conforme eu cumpro com o propósito de Deus para a minha vida e você cumpre com o propósito de Deus para a sua vida, toda necessidade será suprida. Porque tem lugares que tem uma necessidade que para mim não é o meu propósito, mas para você talvez seja o seu propósito. Assim como tem lugares que para você há necessidade e não é o seu propósito, mas talvez seja o meu propósito. Você está entendendo? Então nós precisamos parar de ficar olhando para oportunidades ou necessidades e pensar, deve ser uma porta de Deus, deve ser algo de Deus para eu fazer. Não. Ouça a voz, silencie o barulho, tenha proximidade, porque na intimidade você é guiada especificamente. E tudo que o Senhor quiser cumprir em terra, Ele irá cumprir. Porque nós estamos ouvindo a voz específica dEle para a nossa vida. E aí, a questão é que quando nós começamos a nos distanciar da voz de Deus, o que acontece? Nós começamos a deixar de confiar que Ele é aquele socorro bem presente no meio das tribulações. Porque você não ouve mais a voz. E quando você não ouve a voz, você não se dá conta de que Ele de fato está lá. Ele está, mas nós não nos damos conta. E paramos de confiar. E um dos grandes perigos desse barulho todo, de nós estarmos tão ocupados, tão aceleradas, pensando que a melhor coisa é ser aquela pessoa que não para nunca. A melhor coisa para nós fazermos é fazer exatamente o que Deus nos chama a fazer. E aí, não parar. Parar somente quando Ele fala, vai, agora é pausa, agora é descanso, agora é isso, agora é aquilo, mas ser movido pela voz. Mas o maior perigo dessa ocupação intensa que nós estamos nos dias de hoje é que isso vai nos levar a uma anestesia espiritual. A desconexão nos torna tão acostumados ao barulho e à ausência da voz de Deus nas nossas vidas que nós não nos damos conta quão desconectados estamos, quão anestesiados estamos espiritualmente. Às vezes a gente não percebe. E é tipo quando você está com um pouquinho menos de fome por Deus e vem aquela pessoa faminta por Deus e ela começa a falar para você, não, porque eu estava orando e aí Deus me falou isso, não, porque eu estava lá e aí Deus me deu essa visão, não, porque eu estava isso e aí Deus me disse, e é porque Deus, e aí você, dentro de você, aquela sua falta de fome fica, ai, que pessoa exageradamente espiritual. Só eu fiz isso na minha vida. Você não, você é a faminta. Todo mundo já foi incomodado pela fome da outra pessoa quando nós estamos com pouca fome. E a gente acha que a pessoa então é espiritual demais. Na verdade, aquela pessoa está ouvindo a voz em todo momento, matzah, definidamente presente em toda a circunstância das nossas vidas. E Deus nos chama para isso, para ser essa pessoa que Deus me disse isso, Deus me direcionou, Ele me deu isso, Ele me mostrou aquilo, Ele falou em todo momento. Sabe, Deus fez o homem e a mulher. E o tanto de palavra que nós temos veio dele. No dia o homem tem tipo 15 palavras, a mulher tem umas 15.000. Isso também estava dentro do nosso Deus. Deus fala. Mas mais do que isso, minha gente, Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. E muitas vezes, então, nós, com tantos barulhos
deixamos inclusive mais um barulho entrar no nosso meio. Os afazeres para Deus. E isso é um termômetro bem específico para mim na minha vida, porque eu sou uma mulher no ministério, uma pastora, eu penso igreja, eu vivo igreja, respiro igreja, bebo igreja, como igreja, acordo na igreja, durmo na igreja, tipo isso. Só que se eu não cuidar, muitas vezes eu posso fazer coisas para Deus, mas sem Deus. Muitas vezes nós estamos servindo tanto a Deus, mas não estamos fazendo aquilo com o Deus do serviço. Eu vou fazer uma analogia aqui meio louca. Eu sei que vai ser agressivo você ver isso, mas imagina se nós estamos aqui e cada um dos nossos nomes está na lista lá de fora para nós entrarmos. E aí temos lá a nossa voluntária abençoada com a lista na mão e vê o seu nome, pode entrar, você está na lista, pode entrar. Daí de repente chega Jesus e ele fala assim: oi, meu nome é Jesus. E ela olha e ela fala: não, sinto muito, seu nome não está na lista. Ele fala: não, mas eu sou Jesus, o cara que vocês querem ver lá. Ela fala: não, desculpa, senhor, é o seguinte, nós estamos muito atarefados aqui porque estamos fazendo uma conferência muito incrível para um lindo senhor, e ele vai estar lá, e ele é muito importante, nós estamos ocupadas, nós não temos tempo para perder com você, por favor, se retire. Próxima pessoa. É um pouco intenso a gente pensar nisso, não é? Mas às vezes é isso que nós estamos fazendo. É tudo para Ele. Nós estamos colocando aqui adoração para Deus. Estamos achando que Ele está sentado no trono, mas na verdade os sistemas da igreja estão nos consumindo. Os cultos, a formação de cultos, a liturgia, a construção da conferência está nos consumindo. E nós temos que entender que é para Ele. É com Ele. Nunca poderá ser sem Ele. Deus não quer que nós façamos coisa para Ele, sem Ele. Sabe, eu sempre falo sobre Marta e Maria. E eu não tenho um problema com Marta, nenhum. Eu adoro Marta, acho que Marta é incrível. Acho que a igreja crucificou Marta um pouquinho demais. Para mim, o problema de Marta é o seguinte: falta de discernimento. Porque a grande questão é que nós somos chamados sim para uma missão. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para preparar tudo para Jesus. O problema é que quando Ele entra na sala, a gente para e fica aos pés. Essa é a grande diferença. Não tem como sermos somente Maria. Não tem como sermos somente Marta. Nós precisamos da tensão entre ambas. A questão é que nós vamos servir e preparar e fazer tudo para Jesus, mas na hora que o rei entra, paramos tudo e entregamos agora o que temos aos pés do rei. Não deixe com que o barulho do serviço venha te roubar da presença do rei, mas seja sim apaixonada pela missão que ele te deu. É a missão e é a presença. São os dois juntos, mas com discernimento da voz. Por isso que nós precisamos silenciar os barulhos ao nosso redor. Nós precisamos intensamente e ativamente buscar a face de Deus. Precisamos voltar a apreciar a presença dEle quando Ele chega. Isso, como eu disse, é um termômetro para mim, porque eu não posso estar fazendo tantos cultos e tantas coisas de igreja sem apreciar a presença pela presença. Uma coisa que eu ensino para as mulheres que eu acompanho é que quando eu chego na presença de Deus, eu não peço nada. Eu entro na presença de Deus, eu não posso pedir, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora que eu chego na presença é adorar, é buscar a face, é buscar quem Ele é beber dEle, é me apaixonar ainda mais por Ele, é estar nesse lugar de completa satisfação da minha alma, porque eu encontrei o amado da minha alma. E depois que a minha alma foi cheia, depois que eu estou transbordando, depois que todo o sentido da vida voltou, depois que eu estou alinhada por dentro, que eu estou no prumo, então eu falo: Senhor, agora que eu adorei a sua face, agora eu preciso das tuas mãos. Senhor, opera isso na minha vida. Senhor, opera isso na minha família. Senhor, muda isso dentro de mim. Mas nós nunca podemos buscar as mãos antes da face.
Em primeiro lugar é a face, para que depois a mão se estenda e faça tudo que a mão precisa fazer. Mas é o amar a Deus por quem Ele é, apreciar a Ele, voltar a gostar de estar na presença de Deus sem hora para acabar. E talvez isso para algumas mães você pense, Júnior, quando eu vou ter isso de novo, eu te entendo. Mas você pode ter esse beber da presença em 5 minutos no carro, falando para os seus filhos, agora todo mundo fica quieto, porque eu estou me encontrando com o meu noivo. Susanna Wesley, ela colocava um véu sobre o rosto dela e ela falava para os vários filhos que ela tinha, ninguém me interrompe agora, porque agora eu estou em oração. Agora eu estou falando com meu noivo, agora eu estou falando com meu Deus. Então, mãe, você pode fazer seus filhos esperarem, sim. Eles não são o centro do mundo. Eles não são a razão da sua vida. Nós precisamos valorizar a presença de Deus acima de tudo, seja 5 minutos, seja 5 horas, o que você tem hoje. Mas você faça isso, crie as condições ideais para estar na presença e ouvir a voz. Eu tenho conversado com tantas mulheres e a maioria está cansada. A maioria está super atarefada. E eu pergunto para elas, como é que está o seu tempo devocional? Não, eu tenho feito, eu estou no plano da Zion, da igreja, está tudo certinho. Eu falo, não, eu sei que você deu o check, mas eu quero saber como é que está a qualidade do teu tempo devocional. Não, mas eu estou lendo. Teve uma que falou assim, eu estou conseguindo passar 2 horas. Não. Glória a Deus pelas 2 horas. Eu até gostaria delas. Mas como que você sai do seu tempo devocional? Porque é aí que você vê a qualidade do seu tempo devocional. E quando eu pergunto isso, elas começam, na maioria das vezes, a chorar. Pastor, eu saio igual. Eu ainda saio tensa, eu ainda saio com a cabeça acelerada, eu ainda saio preocupada. Eu falo, aí está a chave. Entre e aprenda a trocar o fardo. Nós precisamos sair do tempo com Deus leves, reenergizadas, revigoradas, pensando que agora eu consigo subir o Monte Everest, agora eu consigo conquistar qualquer coisa, porque aquele que é o dono de todos os recursos acabou me encher dos recursos necessários. É só assim para nós conseguirmos cumprir com o que Ele nos chama a cumprir. Se entrarmos no lugar do devocional e encontrarmos o Deus da devoção e vivermos com Ele. Ele sentado do nosso lado, falando assim, filha, sabe, quando eu falei isso daqui, para eles escreverem o que eu queria dizer, era isso. Filho, deixa eu te contar uma coisa, quando eu escrevi isso daqui, olha o poder que estava por trás. Receba. É isso que nós temos que encontrar no momento devocional, não apenas dar um check. Eu sei que há dias que nós vamos ler e não vamos sentir e Senhor, mas eu fiz, porque eu sei que no dia que eu precisar, eu tenho Bíblia dentro de mim. Eu tenho palavra que entrou, mas não pode ser todo dia assim. Não pode ser todo dia, eu fiz. Nós precisamos ser transformadas nesse momento. Porque se nós pararmos de encontrar a Ele, nós deixamos de confiar nele, confiar que Ele é quem Ele diz que Ele é, começamos a nos desconectar e aí a incerteza de que Ele estará lá começa a nos levar ao medo. Porque afinal agora eu estou num mundo que tem tribulações e eu não encontro o Deus que está no meio delas. E essa desconexão nos leva a esse lugar de medo. Mas no fim do versículo 1 de Salmos 46 fala, então Ele é o socorro bem presente e diz, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Sabe o que significa isso daqui? Ainda que os montes caiam e colidam com os mares. Isso aqui é Apocalipse, minha gente. É um cenário absurdo. É um cenário de fim de mundo. A terra chacoalhando, monte e mar fundindo. Ainda que isso aconteça, não teremos medo. Por quê? Matzah, socorro bem presente no meio da tribulação. O medo entra quando o quê? Quando nós deixamos de saber que Ele está lá. De ter a certeza que Ele está lá. Nós deixamos de saber não porque Ele não é ou porque Ele não está, mas porque não estamos próximos o suficiente para vivermos com a convicção da sua natureza. E também da sua atuação, porque a natureza de Deus ela não se separa da atuação de Deus. Eu acho muito interessante quando os fariseus acusam Jesus que Ele curou num sábado. E Jesus por dentro devia estar até rindo.
e pensando, meu querido, você acha que eu me esforcei? Mas essa é a minha natureza. Eu sou cura, por isso que eu curei. Eu sou salvação, por isso que eu salvo. Eu sou restauração, por isso que eu restauro. Sabe, existe atuação no meio de um sábado, porque a atuação de Deus não se separa da natureza dele. A natureza de Deus é poder. A natureza de Deus é salvação. A natureza de Deus é restauração. A natureza de Deus é atuação poderosa na sua vida hoje. Só que nós precisamos viver na convicção disso todos os dias das nossas vidas. Se não estamos nessa convicção e o medo começa a entrar, porque afinal, um filho que está sem o seu pai, fica com medo. Eu vejo quando o meu filho, meu segundo filho, não me vê na saída do futebol, e eu estou vendo ele de longe, ele não me enxerga, os olhos dele mudam, a afeição dele muda, o desespero de eu não encontrei a minha mãe. E aí eu tenho que, filho, eu tô aqui. Aí ele faz assim, ó. O medo vai embora, porque eu estou vendo a minha mãe. Eu estou vendo o meu pai. Não importa a circunstância, se o meu pai está presente, eu estou bem. Agora, se eu não tenho a certeza e o medo entra, a dúvida começa a reinar. E aí a dúvida começa a nos fazer duvidar da liderança de Deus, da palavra de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, do poder de Deus. A dúvida começa a reger. E a ausência da clara voz de Deus nos leva a uma confusão. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? É um mundo confuso, porque tem ausência da clara voz de Deus. Nós temos muitos reels com pedaços de palavra, mas isso não é a voz de Deus clara. E deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Jesus no deserto tentado pelo diabo. O que ele faz? Ele não conversa. Primeira lição para você nunca conversa com o diabo. Você só declara a palavra. Lição número 1. Agora, minha querida, presta atenção. O diabo fala com Jesus, Jesus devolve palavra. E o que o diabo faz depois? O que ele fala para Jesus? Palavra. Minha querida, palavra tirada de contexto não é palavra de Deus. Jesus devolve para ele mais uma vez com a plenitude da palavra. Ele combate a palavra tirada de contexto de Satanás com a plenitude da palavra, porque a palavra não se contradiz. Só que temos muitas pessoas hoje, muitos crentes hoje que estão vivendo de palavra tirada de contexto, que não é a plenitude da palavra. Nós precisamos da clara voz de Deus, que é a palavra de Deus. Quando nós não temos essa clareza da voz de Deus, esse medo começa a entrar, a dúvida começa a reinar. E o medo, minha gente, vai na direção oposta da fé. Fé é confiarmos em quem Deus é. Fé é simplesmente sabermos que Ele é quem Ele diz que é e fará tudo o que disse que faria. É a certeza de que Ele é. Agora o medo, nós às vezes confiamos mais no medo, e o medo é mais loucura do que fé, porque o medo é confiarmos em quem nós achamos que somos e naquilo que nós achamos que somos capazes. É mais loucura do que fé. Fé já é muito doido, agora medo é mais ainda. Porque medo não faz sentido algum. É eu colocar de volta em mim a crença de que eu posso, eu consigo, eu faço melhores escolhas do que o Deus que me criou. Nós precisamos voltar àquela fé e fazer a nossa vida baseada na fé, não gerida por medo, ou por opiniões, ou por palavra fora de contexto. Não vamos mais resolver os nossos problemas por nós mesmos. Jesus já levou sobre si toda a dor, enfermidade, tudo aquilo que era para vir sobre nós, foi sobre Ele, e nós ainda assim queremos tomar as nossas próprias decisões. Minha gente, nós precisamos, eu não consigo, eu não consigo fingir costume. Hello, Pastor Cindy. Pastor Cindy, it's so good to see you. I'm sorry, I can't. Nunca vou achar que é normal. Eu
tentei continuar, gente, mas eu sou que nem vocês. Continuando. Então não vamos mais resolver os problemas por nós mesmos. Nós precisamos dar passos de fé. Sabe, olhar para a palavra e falar, é a palavra que vai me gerir e é na palavra que eu vou caminhar, não é naquilo que eu acho ou naquilo que eu penso. Eu não posso mais deixar esse medo falar comigo. A clareza da voz de Deus é o que vai gerir os nossos passos. A fé, ela começa a abrir a porta para que nós ouçamos ainda mais claramente a voz de Deus. Nós ouvimos a sua voz, porque ela vai começar a substituir toda e qualquer distração, toda e qualquer dúvida, com confiança em caráter de Deus, com certeza da fidelidade de Deus. Quando nós escolhemos nos agarrar na fé e não mais nos associarmos com medo, então começamos a construir com Ele. E começamos a viver em cima daquilo que nós sabemos e daquilo que Ele é, não nas mudanças deste mundo, porque não teremos medo, mesmo que terra e mar se colidam, não nos abalaremos. Porque não é o medo, é a fé, é a certeza. A dúvida, ela não muda Deus, mas a dúvida muda a forma como nós percebemos Deus. E quando nós deixamos a dúvida entrar, nós começamos a perceber Deus de uma forma errada. Sabe, Deus sempre quis ser o nosso guia. Miqueias fala isso, desculpe. Miqueias fala sobre Ele ser o guia que viria. Porque o Evangelho não é sobre vivermos parados num lugar esperando uma intervenção divina. O Evangelho é sobre vivermos no caminho, sendo guiados pelo guia. Ele nos guiou para dentro de uma arca para proteção, mas Ele nos guiou para a terra seca para restauração. Sabe, Ele nos guiou para dentro do Egito para provisão, mas Ele também nos guiou para fora do Egito para libertação. Nós precisamos ser guiados pela voz de Deus, o guia que sempre esteve e sempre quis nos direcionar. Hoje Ele nos guia para as águas tranquilas, pelas veredas da justiça. Hoje Ele quer ser o seu guia na sua vida, com a sua voz continuamente te direcionando. Cristianismo tem a ver com vivermos no caminho, porque o caminho não é um traço a ser seguido, o caminho é uma pessoa. O caminho é Cristo. Nós precisamos ser guiados pela voz em meio ao caminho, porque a voz é uma pessoa, a palavra é uma pessoa e o caminho é uma pessoa. Nós dependemos da voz de Deus. Nós, para sermos guiados pelo guia, precisamos viver com o guia. Somente o guia, a voz, o mestre nos levará de volta ao saber que Ele é. E sabe, hoje em dia tem muita gente inventando diversos passos para diversas coisas e diversas conquistas, mas não vamos reinventar a roda, porque a Bíblia é a voz de Deus em forma escrita. Então a única forma de nós voltarmos a saber que Ele é quem Ele diz que Ele é se voltarmos à palavra de Deus. Se voltarmos à Bíblia e ter tanta Bíblia dentro de nós que nós sabemos que Ele disse, e se Ele disse, Ele é, e se Ele disse, Ele fará, se Ele disse, Ele veio, se Ele disse, Ele voltará. O Evangelho inteiro, ele está pendurado na questão da cruz. Tudo do cristianismo se pendura na cruz. Então, minha gente, se Ele veio uma vez, agora nós aguardamos o seu retorno. Porque se Ele veio uma vez, Ele voltará a segunda vez. E isso confirma toda e qualquer promessa no meio do caminho. Nós precisamos entender isso. Como eu disse, então, a Bíblia, ela é a fala escrita de Deus. Ela é a voz de Deus declarada. E homens simplesmente redigiram aquilo que o Espírito falou. Assim como eu disse no nosso tempo devocional, nós estamos não só com o autor das Escrituras, mas com o intérprete das Escrituras. É aquele que nos fala, traz as Escrituras à vida conforme nós lemos. Então é somente pela palavra que nós chegamos à convicção e voltamos a mais uma vez a saber. Nós precisamos ouvir a voz, e para ouvir a voz nós precisamos silenciar o barulho.
Quando nós valorizamos a voz, nós voltamos à convicção de que Ele é socorro presente nas tribulações. E assim nós paramos de temer. E nós vemos que na Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, se você está viva hoje, se você tem um coração que pulsa, se você respira, o medo vai bater à sua porta. O problema não é se o medo vem, o problema é se o medo fica. O problema é a nossa associação com o medo, porque na hora que o medo vem, nós declaramos palavra e o perfeito amor lança fora o medo e não fazemos associação e aliança com o medo. Na hora que o medo vem, não, ele é socorro bem presente, eu me associo com a verdade da palavra e por isso eu paro de temer. E aí depois disso então nós encontramos a paz no meio da tribulação. É você encontrar aquele mundinho que você acessa no meio do caos que está acontecendo talvez na sua vida. Eu não sei da sua realidade, mas eu já passei por certas tribulações. Eu já passei por certas situações que eu olhava e eu falava, se eu não olhar para Deus, eu vou ser sucumbida por esse mar e monte se colidindo. Mas de alguma forma, no meio da tribulação, eu encontrei uma paz que excedia todo o entendimento. Porque de repente fala lá no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Sabe o que faz de nós mulheres que não serão abaladas? Não é a nossa própria força, mas é o Deus que habita em nós. É Deus estar no meio da cidade, é Deus reinar. Nós temos que criar condições para ouvir a sua voz, porque quando a sua voz fala, as tribulações se calam. Vai comigo agora para o versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele ergue a voz em meio a um monte de caos acontecendo, a terra se derrete. Quando a voz fala, as tribulações se calam. Não quer dizer que elas vão sumir da sua vida, mas quer dizer que no meio da tribulação você não vê mais as circunstâncias, você encontra a voz que te firma, você encontra a paz que vai além de qualquer entendimento humano. E deixa eu falar uma coisa, Deus vai abalar tudo que tiver que ser abalado. E nas nossas vidas Ele vai abalar tudo que tiver que ser abalado. A voz dEle irá se erguer e tudo que tiver que derreter vai se derreter, para que permaneça apenas o reino inabalável. Hebreus fala sobre isso, para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. O reino inabalável, Deus vai declarar a sua voz. Quando nós estamos nele, nós não seremos abaladas. A paz e a calmaria, elas começam a reinar. Mulher, você percebe quão importante é nós estarmos num lugar de, em meio a tantos barulhos e questões acontecendo, nos alinharmos para encontrarmos a paz que excede o entendimento. Estarmos alinhados com a voz que declara a vida, com a voz que declara a direção, com a voz que fala conosco. E no meio de tantas opiniões, no meio de tanta questão, nós vemos a calmaria. E quando essa calmaria vem, há apenas uma certeza, que Ele reina. A dúvida deixa de reinar e Deus volta a reinar no lugar onde Ele nunca deveria ter saído. Ele reina. O que nos faz entender a paz no meio do caos é que o rei volta ao seu trono e volta a reinar. E isso estabelece uma paz que nós não conseguimos entender. E nós voltamos a depender da voz. E a dependência da voz de Deus é o que nos leva à intimidade. Intimidade custa proximidade. A dependência da voz nos faz termos que estar tão próximos a Ele. Tão próximos. E isso cria intimidade. No mundo em que nós estamos, não é opcional se você vai viver dessa intimidade ou não, porque se você não viver, você não vai conseguir permanecer de pé. Nós vamos sucumbir às situações desse mundo, se nós não estivermos com esse Deus em meio à cidade reinando. Agora então vai comigo para o versículo 10 de Salmos 46. Fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse fim aqui
Fala, aquietai-vos e sabei. Por quê? Porque eu serei exaltado. Por quê? Porque eu prometi que vim e eu vim. Eu prometi que viria mais uma vez e eu virei. Então eu serei exaltado nas nações. Eu serei exaltado na terra. E é por isso que você pode se aquietar e saber. E nós somos chamadas hoje a nos aquietarmos. Mas deixa eu falar um outro, último barulho que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus. É a tentativa de fazermos coisa o tempo todo, de lutarmos com nossas próprias forças. Porque esse aquietai-vos aqui não é apenas de barulhos externos e demandas. É um aquietai-vos de larguem mão. Aquietai-vos. Parem de lutar com suas próprias forças. Parem de tentar fazer algo por aquilo que você tem de habilidade. Pare de ficar sempre de guarda alta, tentando resolver alguma coisa pelas suas habilidades, aptidões naturais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O original fala sobre isso. Solta, larga a mão, deixe, não faça mais nada. Não numa questão de não ore mais, mas não tente mais pelas suas próprias forças. Aquietai-vos. Mulher, nós somos muito habilidosas. Nós temos muito mais força do que nós conseguimos conceber. É só você começar a ter filho e ver isso. Mas essas forças não são o que vão nos dar um lugar na sociedade. Não são essas forças que vão abrir caminho. É o Espírito de Deus. É o aquietarmos-nos e sabermos. Aquietarmos-nos e deixarmos de lutar com armas deste mundo. Aquietarmos-nos e lutarmos com armas espirituais, para que então saibamos, porque como eu disse, nós precisamos voltar a saber. Em um mundo de tantas opiniões, não precisamos de mais opiniões. Não precisamos mais de versículos retirados da Bíblia sem contexto. Nós precisamos saber, e só se sabe pela Bíblia. Só se sabe pela palavra, só se sabe pela rigidez e solidez da palavra construindo dentro de nós. E a palavra usada para saber aqui é uma palavra linda, ela é yada. E o yada é a mesma palavra usada quando um homem e uma mulher se conhecem tão intimamente e produzem vida. E Deus nos chama a nos aquietarmos para sabermos tão profundamente que chega um ponto que a pessoa já não sabe mais o que foi que Deus falou, o que é que talvez veio de você, o que você está pensando. Não. É tanto de Deus dentro de nós que yada, eu sei porque eu sei porque eu sei. Não é uma instrução de Deus, uma ordem de Deus, é revelação do meu destino profético. Já se tornou quem eu sou. Eu não faço porque Ele disse para eu não fazer. Eu não faço porque não tem a ver com a minha natureza. Ou eu faço porque eu sei para onde Ele me chamou. E o Senhor nos chama para esse nível de yada, conhecer intimamente, conhecer a sua natureza empiricamente, experimentar, provar e ver que Ele é bom. Não saber apenas da bondade de um Deus, mas provar da sua bondade na terra dos viventes. Yada, não mais conhecer de ouvir falar, mas agora ver com nossos próprios olhos. Yada, experimentar no meio da tribulação que Ele foi sim socorro bem presente, como Ele prometeu que Ele seria. Yada, Ele é Jeová Rafá. Yada, Ele é Jeová Jiré. Eu não tenho dúvidas de provisão, eu tenho certeza porque Ele prometeu e Ele proverá. Ele prometeu e Ele veio, então Ele prometeu e Ele voltará. E tudo no meio é verdade. A certeza do cristianismo, presta atenção nisso, foi a cruz. Se Ele veio, todo o resto é verdade. Então toda promessa se cumprirá. Todo o poder da palavra é poder para você. E se você é essa mulher com fé, eu quero que você ponha de pé nessa manhã, porque Deus vai nos levar para um yada de saber porque saber que Ele é bom. Saber porque saber que Ele
cura, que Ele salva, que Ele restaura. Nenhum filho está longe demais para o alcance de Deus. Nenhuma doença é grande demais para a cura de Deus. Nenhuma pessoa está distante demais para a salvação. Ninguém está distante demais para o nosso Deus. E nenhuma tribulação é grande demais para que Ele não esteja presente. E porque eu, Yada, eu sei, talvez eu não veja, mas é questão de quando eu vou perceber, não se Ele está lá. E nessa manhã Deus quer restaurar um nível de intimidade dessas mulheres, que é um exército sendo levantado de mulheres de oração mais uma vez. Mulheres que não vão sair de intercessão até que vejam mudança nas suas famílias, até que vejam mudança nas suas cidades. Deus precisa de um exército de mulheres como você, que vai Yada, o seu Deus, conhecer intimamente. Levante as suas mãos, agora eu clamo: Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, enche-nos mais uma vez nessa manhã. Intensifica a Tua presença aqui. Nós não queremos Te conhecer de ouvir falar, mas nós queremos Yada. Nós nos aquietamos e largamos mão das nossas habilidades. E nessa manhã nos conhecemos tão profundamente, Senhor, no Senhor, que Yada, não quero mais diferença do que é Júnia. Eu quero ver Deus dentro de mim, tanto de Deus dentro de mim que a minha palavra vai ser uma bênção, tanto de Deus dentro de mim que a nossa presença nos lugares mudam situações. Yada, Ele é socorro presente na tribulação, porque nós o conhecemos. Espírito Santo, vem. Espírito Santo do Deus vivo, vem. Batiza-nos mais uma vez. Mais, Espírito Santo, vem, Senhor, com a sua cura sobrenatural. Nessa manhã o Senhor vai se mover também com cura. Eu vejo mulheres com dores nas articulações. Há mulheres aqui que estão tendo dificuldade de fechar as suas mãos. Cadê você? Você tem dor nas suas mãos? Acena para mim. Seja curada agora no nome de Jesus. Seja curada agora no nome de Jesus. Sejam curadas agora no poderoso nome de Jesus. Todas as articulações submetam-se agora ao poder do nome de Jesus. Ao poder do nome de Jesus. Nós amarramos agora todo espírito de enfermidade e repreendemos todo espírito de enfermidade. Toda doença se vá desse lugar. E eu declaro sobre você sanidade física, cura física, plenitude. Be made whole no nome de Jesus Cristo. Seja feita sã agora no nome de Jesus Cristo. Toda enxaqueca se vá agora. Otite se vá agora. Há mulheres que chegaram aqui e a palavra está doendo no seu ouvido durante essa ministração. Seja curada agora no nome de Jesus. Toda dor se vá. Eu vejo inclusive bolhas explodindo e você vai ver uma secreção saindo do seu ouvido. Isso é a cura de Deus agora. Mas Espírito Santo, nós te amamos, te entronizamos. Tu és o Deus que cura. Vem e manifesta a sua cura, Senhor. Envia os teus anjos ministradores nesse lugar. Mas Espírito Santo, libera mandíbulas travadas, sendo liberadas agora em nome de Jesus. Isso é um sinal de que o Senhor está começando a calar as vozes na sua mente e está te curando de ansiedade. É uma mandíbula travada por causa de ansiedade. Onde você está? Seja curada agora. Abre a tua boca no nome de Jesus. Eu creio no poder de Jesus te curando. Sejam curadas agora em nome de Jesus. Mas Espírito Santo, nós te amamos. Mas Senhor Jesus, nós te honramos. Tua é a honra, tua é a glória, teu é todo o louvor, o domínio e o poder. Continua manifestando a sua cura aqui. Ovários policísticos sendo curados agora em nome de Jesus. Infertilidade chegando ao fim agora no nome de Jesus. Eu declaro fertilidade sobre você, mulher. Mais Espírito Santo, mais Espírito
Santo, nós te amamos, nós te honramos. Foi curada de 80% a 100%. Eu quero que você acene com as suas duas mãos para mim, para que nós possamos contar e ver uma cura aqui, 2 curas, 3 curas, 4 curas. Se você foi curada, continua acenando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, continua acenando pra mim. 18, você foi curado aqui embaixo? Não, tá só glorificando a Deus. Continua acenando, acenando. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,